A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando o Ponto de Vista. E eu quero dividir com vocês este momento que eu estou agora gravando esta abertura. Esse programa que nós vamos ouvir hoje é um programa extraordinário. É um programa com o presidente nacional do Sebrae, o Décio Lima. Vocês vão ficar impressionados com a habilidade de trabalho, de dinamismo que tem esse catarinense Décio Lima, tá? E também a cantora Tchela, uma cantora maravilhosa que eu tenho a grata satisfação de apresentar ao estado do Paraná. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho uma vida, é um livro aberto. Eu, João Barbiero, costumo ter bastante transparência na minha vida. Aliás, o que dá audiência é a vida real, né? Eu estou nesse momento em Los Angeles. Aqui em Los Angeles tá frio, tá meio friozinho, mas estou acompanhando a minha filha Giovana Barbiero, cantora, 14 anos, que você pode seguir em Giovana Barbiero, que lançou um clipe essa semana, inclusive, você pode seguir nas redes sociais, que foi convidada pelo produtor dela, Henrique Andrade, para gravar 6 músicas autorais aqui em Los Angeles. E obviamente que a gente não podia perder essa oportunidade. Estou aqui com dinheiro meu, não é dinheiro público, né? Da minha família. E aproveitando até esses dias para acompanhar as gravações e passear um pouco também. É o livro aberto. Então, assim, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos? É 1001 defeito. Tenho saudades muito grandes do nosso Brasil já. Faz dias que estou aqui. Mas, cara, é impressionante como as pessoas são individualistas, assim, né? Ninguém dá bola pra ninguém. Cada um, por um lado, é bom. Até que ninguém se mete e se preocupa com a vida de ninguém. É impressionante, cara, que chega a me chamar tanta atenção que eu comento aqui com vocês, né? Se o cara quer andar de cueca, anda de cueca. Se o cara quer andar de cabelo pintado, anda, se quiser. Ninguém se preocupa com a vida do outro, cara. Sabe, eu acho que isso, pelo que eu tô sentindo aqui, tanto nos Estados Unidos, em Los Angeles, em Las Vegas, eu vejo que essa questão de não se preocupar com a vida do outro, sobra mais tempo para produzir mais, para se preocupar com a própria vida, sabe? É impressionante a tranquilidade, a objetividade dos caras em não estar preocupado com o outro. Eu tô preocupado com a minha vida, tô tocando, tô com a minha, né? E claro, outra coisa que nos chama atenção, efetivamente, é a segurança pública, né? A segurança, o fato das pessoas terem tudo aberto, assim, que nem você vê em filme mesmo, né? As casas abertas, e depois esse papo que estão dizendo aí que Las Vegas tá terrível, que Los Angeles tá terrível, que eu andei por tudo aqui, aluguei um carro, andei por tudo. Eu não vi, momento algum, pessoas assim sendo assaltadas, sendo não sei o quê. Existe mendigo na rua? Existe essa droga nova? Existe. A gente vê na rua, mas você não consegue enxergar ninguém atacando ninguém. Esse papo aí que, sabe, não é bem assim não. Na verdade, é bom viajar. É bom viajar porque você divide com os outros e você vê a real do que muitos falam. Um assunto, pelo que eu sinto, assim, mais uma vez o brasileiro tentando fazer com que eu desvirtuando certas coisas por causa da marvada da política, né? Porque não sei o que, outro apoia não sei quem, esse outro não sei o que, Trump não sei o que, Bolsonaro, sabe? E aí fazem tudo esse carnaval. Gente, se nós
fizesse pelo menos isso com os americanos. Se preocupasse um pouco com a vida da gente, com a nossa história, com o fato de prosperar, sem desrespeitar ninguém. Acho que seria muito melhor, sabe? Fazer nosso pedaço, criar uma bolha de felicidade, de tranquilidade, de amor, de trabalho, de geração de emprego e tocar a vida com a família e tudo certo. É uma coisa, claro que tem coisa ruim, meu Deus do céu, né, que a gente vê aqui também, mas em princípio é isso nesses dias que está me chamando a atenção. Senhores, ponto de vista de hoje, conversando com todo o estado do Paraná, com vocês agora, meu querido amigo Décio Lima, presidente nacional do Sebrae. Nós vamos conhecer um pouco deste cidadão, e se me permitir chamar pela amizade que tenho por ele, o carinho que tenho por ele, esse cara que está mudando, assim, não saindo do perfil, das características, das necessidades, das metas do Sebrae, mas está aproximando o Sebrae ainda mais da comunidade. Décio, que bom te apresentar para o Paraná através dos nossos veículos, cara. Tudo legal? Tudo legal, João. Prazer enorme poder estar interagindo com você nessa grande audiência que você tem produzido através da magia da radiodifusão, mas também pelas redes sociais, pelos instrumentos que conseguem realizar um processo de comunicação hoje dentro desse mundo novo da inovação, da inteligência artificial. Então, estou muito feliz de poder estar aqui com você. Você tem sido uma expressão fantástica daquilo que é importante, da pluralidade, de uma visão democrática, dos quais os meios de comunicação precisam estar a serviço para contribuir, dar a sua contribuição, que é imprescindível, sim, para o Estado de Direito e para a nossa democracia. Décio, se a gente pensar o que seria desse país com todo o negacionismo que teve no Covid, se não fosse a imprensa, né? É verdade. Não, e além disso, a resiliência de veículos como esse que você pode produzir, essa narrativa, que é uma narrativa humanista, é uma narrativa imparcial, é uma narrativa verdadeira, sim, dos sim, valores sim, que todos nós precisamos poder estar dialogando permanentemente com informações, sim, porque hoje sem informação a gente não constrói a democracia. E a credibilidade, né, Décio? Quem está nos ouvindo agora, ou nos vendo pelo Facebook, Instagram e tal, eles estão vendo, tá aqui, não é fake, é o Décio Lima, é o João Barbiero com responsabilidade, falando com você, né? Não tem essa... Mas quem é Décio Lima? Vamos falar com o Paraná, Décio, você em Santa Catarina, você né, meu Deus do céu, né? Eu sou catarinense, eu já te conhecia, meu falecido pai, minha irmã já fala de você, né, meu sobrinho lá em Santa Catarina, enfim, a minha família. Mas no Paraná, né, claro, hoje você está conhecido nacionalmente, mas queria que você apresentasse quem é o Décio, que time que o Décio torce, como é que... Olha, João, eu confesso a você que eu tenho uma dificuldade enorme de me autobiografar, não é o meu estilo. Eu posso te dizer aqui, nessa longa caminhada que a gente teve de construção dos valores democráticos, de ter sido lá atrás um jovem que se indignou contra a ditadura, que lutou permanentemente para que nós pudéssemos... Você foi prefeito, né, Décio? Eu fui prefeito, mas eu tenho dificuldade de me autobiografar, confesso a você. O importante é dizer para você e para aqueles que nos acompanham de que tudo aquilo que nos moveu foi a causa. A causa de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, de valores democráticos. Né? Se você me perguntar, eu sou aquele sempre indignado com a fome, com a miséria, com a exclusão, e também com esses apelos, né, que infelizmente tomou conta do Brasil recente, do ódio, né, de achar que o caminho da arma... de desprezar e banalizar as feridas sociais, humanas. Então também me considero sempre
na construção dos valores humanistas, né? E eu Você acho foi que é isso que prefeito eu da cidade de Blumenau, né? Fui prefeito Foi dos candidato a mandatos governador. Fui candidato a governador por 2 vezes. Pela primeira vez levei esse campo que eu pertenço, que é o campo democrático, popular, desses valores pela primeira vez na história política de Santa Catarina para o 2º turno. Tive também uma experiência no Congresso Nacional, tive 3 mandatos de deputado federal. Bom, Décio, deixa eu te perguntar essa questão do time, porque o pessoal o time? do Sul Não, esse muito, eu gosto. Né, cara? Eu sou Botafogo. Botafogo? Eu sou Botafogo e eu casei com uma mulher... Que, aliás, é deputada federal, uma que pessoa também mas ela é Botafogo. Ah, então não tem Grenal na tua casa? Não. Nós fomos tomados muito pelo futebol do Rio de Janeiro, à época, né, pelos valores... de Elza Soares e de Garrincha, né? Então... Bom, aí o Décio tá em Santa Catarina, toda essa história, essa luta, causa uma amizade com o presidente Lula, com este mesmo projeto, esta mesma linha. O Décio chega hoje ao Sebrae. Como que aconteceu isso, Décio? Olha, o Sebrae precisa ser melhor compreendido, inclusive, pelo povo brasileiro. Embora ele é hoje a 6ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. Inclusive, João, há 7 meses, quando cheguei aqui no Sebrae, eu entrei no dia 10 de abril, o Sebrae era a 8ª marca. E nós já conseguimos dar essa alavancagem de credibilidade na aferição do conceito do que o povo brasileiro acredita. Né, e do que ele gosta. Então, é de mercado e como instituição. O Sistema S, o Sebrae pertence ao Sistema S, mas no Sistema S, o único que ranqueia é o Sebrae neste campo da credibilidade. Os outros são empresas, inclusive, os que estão na nossa frente, os 5, são empresas que são grifes hoje no mercado. Sim. Né? E qual é o produto que o Sebrae tem? O Sebrae, ele é a porta da esperança do povo brasileiro. Que hoje, é impressionante, João, reúne 60% da população brasileira que deseja ser empreendedora. E o Sebrae é justamente esta porta onde as pessoas entram e conseguem concretizar este sonho do empreendedorismo. Então, o Sebrae não é apenas uma porta de sonho, mas ele é a porta da realização dos sonhos. E concretizar com segurança, né? Com segurança, com gestão nos seus negócios, com ambiente de negócio, né, que possa lhe dizer de que aquilo ali é um elemento de sucesso para que ele possa empreender. Mas o que é importante dizer aqui para você e para aqueles que estão interagindo conosco, tanto nas redes sociais como através da radiodifusão, é de que o Sebrae, ele é hoje aquele que representa 94% dos CNPJs no nosso país. 94 são micro, pequenos e MEI. E esses 94% são responsáveis por 55% dos empregos formais do Brasil. O que significa? É a base do processo da economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, João, eu tenho certeza que você vai ficar surpreso, os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ao mesmo tempo 30% do PIB. Da riqueza, sim. PIB, a riqueza do Brasil. Sim. Os outros 6% dos CNPJ ficam com 70% da riqueza. Então, o que é o Sebrae? É a porta do sonho dos sim. pobres, dos pequenos, daqueles que acordam de manhã e enfrentam a voracidade de um mercado econômico que foi feito para acumular riqueza e para os capitalismo poderosos. Selvagem. Exatamente. Então, o Sebrae é uma instituição e por isso o presidente Lula me designou esse papel, porque ele tem essa clara compreensão que o Sebrae é um instrumento importante para que nós possamos proteger a economia brasileira dos pequenos, daqueles que acordam de manhã e se viram para obter uma renda. Daquele que quer abrir um
uma pequena mercearia, mas que abre com um apoio técnico. Exatamente. Para poder para aquele que faz o comérciozinho, né, do varejo, para aquele que tem um carrinho de pipoca, para aquele que presta um serviço. Porque, aliás, essa é também o novo ativismo da economia no Brasil e no mundo. Sim. Porque nós tivemos uma verdadeira revolução também no próprio capitalismo. Eu quero confidenciar uma coisa para você que eu me lembrei agora. Tem uma senhora, nós estamos falando com todo o estado do Paraná, mas precisamente na cidade de Ponta Grossa, tem uma senhora, me lembro até o nome da senhora, dona Marlene, ela abriu uma garagezinha assim, de essas rasteirinhas de mulher, né? Eu até fiquei assustado no dia, passei na frente, bem pintadinho, tudo bonito, rasteirinhas e tal. Aí eu parei lá, porque eu tenho uma filhinha com 8 anos que gosta dessas rasteirinhas. Disse, como é que foi isso e tal? Tão bonitinho tudo. Ela falou, o Sebrae está me acompanhando. Exatamente. Eu deixo esse testemunho de presente para você. E para todos os colaboradores do Sebrae. Aí, gente, vejam como vocês fazem a diferença na vida. Agora lembrei disso. Dona Marlene, ali perto da panificadora Requinte. Tá lá. Até quem quiser comprar uma rasteirinha lá, as mulheres vão lá. Muito legal, cara. E ela disse, olha, o Sebrae me acompanha. Olha, João, eu quero dizer um negócio para você. Né? Eu comecei aqui como alguém que está na caverna de Platão, olhando, vendo as sombras e conhecendo essa instituição. Eu já percorri em torno de 14 estados. Aliás, você está com uma caravana, né? Chamada Sebrae pelo Brasil. Sebrae pelo Brasil, né? É impressionante os acontecimentos, como esse que você traz aqui, o seu testemunho, que eu recebo com muita gratidão, muito carinho, essa referência que você faz, porque é apaixonante o trabalho do Sebrae. É apaixonante porque as pessoas dão o seu testemunho dizendo assim, a minha vida mudou. De você olhar uma mãe que aprendeu a fazer um docinho lá no Rio Grande do Norte e ensinou 6, 7 filhas e o Sebrae viu aquilo e aquilo se transformou num shopping do doce, com a geração de empregos, com a agregação de valores, com qualificação do produto. Os produtos que é feito hoje e que recebem o assessoramento do Sebrae não tem dificuldade de disputar o mercado mundial numa economia globalizada na Europa, nos Estados Unidos. E feito por quem? Pelos pequenos, pelas pessoas de baixo, como essa senhora. Eu acho que o grande desafio hoje é fazer com que as pessoas cada vez mais saibam disso. Porque tem muita gente também que não tem esse... Nós temos hoje, João, para você ter uma ideia, no nosso universo, 23 milhões de brasileiros, que são MEI ou micro e pequenas empresas. Perfeito. Ao mesmo tempo, nós temos 19 milhões que estão na informalidade, que acordam de manhã. Quando você abre a janela da sua casa, você está vendo alguém ali movimentando a economia, fazendo alguma coisinha, com um carrinho de pipoca, abrindo um artesanato, vendendo, tentando se virar. É aquilo que a gente chama no dito popular, não sei se no Paraná é assim, em Santa Catarina a gente chama o cara está fazendo um bico. Sim, né? Exatamente. Aquele ali é o desafio nosso do Sebrae. Para quê? Além de empoderar ele, dar uma qualificação de gestão, dar um ambiente seguro para que o negócio dele prospere, tenha longevidade. E quando ele se formaliza, incrível, o aumento da renda dele, no mínimo, isso são dados que nós manuseamos aqui de pesquisas consistentes, ela aumenta 25%, 30%, 50% a sua renda, quando ele se formaliza, porque ele ganha credibilidade. Então, esse é o desafio que eu estou aqui para produzir no contexto do Brasil no próximo período. Porque a economia hoje de resultado não é mais naquele modelo fordiano da fábrica. Entendi. A fábrica ainda existe, mas ela se pulverizou nos pequenos negócios. Você pega a indústria do varejo, das grandes varejistas internacionais, toda a produção desse varejo, do vestuário, por exemplo, é produzido por mulheres costureiras dentro das suas casas, nos seus pequenos negócios, que são MEI, que estão ali se virando
para entregar uma produção. Viabiliza a própria indústria. Exatamente. Exatamente. Essa terceirização. Isso é importante que você está dizendo, porque são os pequenos que viabilizam a economia dos grandes. Sim, né? Claro. E é por isso que os pequenos também representam a maior fonte de distribuição de riqueza. Você pegar hoje uma fábrica que faça camisa, por exemplo, camisas que você paga caro aí no mercado, depois essas indústrias, se eles tiverem todo esse pessoal fazendo trabalho para eles mesmos, tudo o custo, eles direcionam essas pequenas MEIs, fazem a coisa acontecer. Exatamente. Eu, inclusive, diante desse diagnóstico horrível que submeteram o Brasil no último governo, aliás, desde o golpe, quando quebraram os valores do Estado de Direito e da democracia, nesse período, João, nós voltamos para o mapa da fome. Aí a pergunta que eu faço, tirar 50 milhões de pessoas do mapa da fome, você ficar esperando que haja um processo de industrialização, de fábricas, né? É você imaginar que é uma solução para décadas. Não. Né? Qual é a saída para justamente tirar o Brasil do mapa da fome? São os pequenos negócios. Oportunidade. Olha, enquanto nós dois estamos dialogando aqui, o Brasil já pôde tirar 3 milhões de pessoas do mapa da fome. Nós já criamos 1.400.000 novos empregos com o governo do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. E, pasmem, os 1.400.000 empregos, 1.100.000 foram gerados pelos pequenos negócios. Entende? Que é a forma que o Brasil tem de pulverizar a economia, de desenvolver e de tirar o Brasil novamente desse abismo. Né? Eu dizia isso, meu querido Décio, nosso presidente do Sebrae Nacional, mas é mais ou menos aquele ditado, né? De não só ensinar a pescar, né? Não só dar a vara, né? Não, o Sebrae, na verdade, é esse. Inclusive é um desafio cultural nosso, porque nós sabemos que o Bolsa Família é importante, né? Ele dá cidadania, ele faz inclusão, mas é natural que a pessoa que está no Bolsa Família, ela quer desenvolver uma renda. O ex-prefeito de Ponta Grossa, Pedro Vosgrau, saudoso, foi prefeito 3 vezes em Ponta Grossa, ele dizia assim, se a gente não der pelo menos o necessário para a pessoa ter um pouco de autoestima, ele não vai conseguir empreender. Exatamente. O Bolsa Família é importante, estratégico, o remédio, fundamental. Exatamente. Nós não podemos banalizar o mal, achar que o cara que está numa vulnerabilidade dessa, de renda, de vida, né, que é uma pessoa... que tem que ser esquecida, né? Nós não podemos banalizar. Ali está um ser humano que precisa ter um mínimo num país com tanta riqueza, que, aliás, o Brasil, aqui falo com entusiasmo, nesse período do presidente Lula e do Geraldo Alckmin, é algo inusitado o que nós estamos vivendo do ponto de vista do otimismo com a economia. O Brasil passou a presidir o Mercosul. Sim. O Brasil vai presidir o G20 agora. O presidente Lula criou uma nova ordem global. O Brasil não é mais aquela economia que o FMI dizia em dezembro que nós íamos ter um crescimento de apenas 0,9%. O FMI já mudou, mais do que triplicando o crescimento do PIB esse ano, mais do que 3%. Né, apontando aí em 3,1%, eu inclusive acho que vai crescer muito mais. Né? O Brasil, que vivia um dos índices de desemprego assustador, com quase 13%, já está caindo, já está em 7,8%. Né? A inflação em queda, dando segurança, a renda aumentando, a inclusão aumentando. Eu acho que o agro eu acredito, eu estou muito animado, viu? O agro ainda precisa tentar mudar um pouco uma cultura de reclamação em relação ao Lula, né? Porque, por exemplo, se você pegar o Plano Safra com 25 bilhões a mais do que no Plano Safra do ano passado, a própria reforma tributária agora, com a bancada do agro participando ativamente e fazendo o que quis na reforma tributária. É verdade. Quer dizer, o agro está reclamando hoje por uma questão meio cultural, sabe? Sim, porque não tem. Inclusive, eu quero te dizer, a minha defesa aqui que eu faço do governo do presidente Lula é em números.
estou dando números, eu não estou fazendo uma narrativa só no processo político. Né? Quando você fala do agro, né, realmente é isso, são números incontestáveis de melhoria do ponto de vista do financiamento dessa área que é estratégica, né, para a economia brasileira. Nesse programa que nós estamos fazendo, meio que quase que um podcast, assim, eu vou te dizer, tem situações que esses dias uma pessoa ligada ao agro, né, do interior, lá do Paraná, de São Jorge do Oeste, ele me disse assim, acabou com o preço aí, né? Vendia soja 218, agora estão vendendo soja não sei quanto. Bom, quer dizer, quando estava vendendo soja 218, exclusivamente para ele, que estava bom e tal, agora essa diferenciação, o problema climático, tudo isso daí ele me disse, o milho, daí no meio do comentário ele disse, o milho aqui está acabado, a chuva acabou com tudo. Eu disse, mas daí o que o Lula tem que ver com a chuva, rapaz? Mas cheguei a falar para ele, né? Não, e inclusive mesmo com mas viu, João, mesmo com essas intempéries climáticas, nós vamos ter estoque na safra desse ano, um estoque histórico. Assim como é histórico o superávit da balança comercial brasileira nas exportações. Agora, qual é o desafio que nós temos? O grande desafio nosso é a industrialização, que é o que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem falado, a neoindustrialização, que ela precisa ter os processos de inovação, porque o PIB brasileiro já chegou a patamar de 48% que era da indústria, porque a indústria agrega valor. Quando nós vendemos só commodities, só vendemos soja, milho, né, nós estamos vendendo uma economia primária. Isso não é alcance de país desenvolvido. A industrialização no Brasil hoje está em 24% só do PIB. Então nós temos que voltar a ser um país industrializado, inclusive da soja, do milho, para agregar valor, gerar emprego e ter uma altivez no mercado global. O Sebrae tem um trabalho bastante focado, e agora eu vou falar um pouco dessa questão das mulheres, né? Porque empreender, o pequeno empreender já é uma dificuldade, né? A autoestima já geralmente baixa, de repente está desempregado, de repente está com... Agora você imagine a mulher, que infelizmente estamos num processo de avanço, de respeito à mulher, de verdade, né? Mas ela tem dificuldade. O Sebrae tem vários programas, né? Que impressionante, mulher, né? João, é impressionante. Né? Eu fui, por exemplo, agora recente no Neon Nordeste, que foi em São Luís. É impressionante o diagnóstico das mulheres que são hoje empreendedoras. Porque, na verdade, as mulheres, infelizmente, no nosso país, elas ficam com a carga. Né? Qual é a carga que elas ficam? Deu uma desestabilidade emocional, familiar, elas que ficam com os filhos. Elas que ficam com a obrigação alimentar, né? Elas que têm que dar um jeito nisso, enfrentar as dificuldades. E, felizmente, o diagnóstico que nós temos no Sebrae é que cada dia que passa há um empoderamento econômico das mulheres, que é justamente na área do empreendedorismo, na área dela realizar o seu negócio, né? E, inclusive, com extraordinários acontecimentos das mulheres começarem as coisas pequenas, como eu dei aqui da doceira, né? O exemplo da doceira, que virou um shopping, né? E elas conseguem produzir em escala, porque é impressionante, o empreendedorismo das mulheres tem uma diferença. Ele é mais qualificado, ele tem aquele olhar sensível, ele é mais delicado, os produtos são muito melhores, né? Os serviços são muito melhores, as mulheres são melhor que nós temos que nos render a isso, porque elas fazem um ativismo com muito mais sensibilidade e muito mais humanismo. E é impressionante, né, o empreendedorismo das mulheres, mesmo na vida de dificuldades que elas têm, com elementos de superação extraordinários. Um amigo meu me falou esses dias assim, João, as iniciativas que eu tive, que eu consultei minha mulher, tive o aval dela, todas deram certo. Daí ele disse tanto assim que agora eu falei para ela, faça você, empreenda você, porque, né, que é verdade, eu acho que isso caminha junto nas decisões dentro de casa, enfim, de qualquer forma, e as mulheres, elas têm Você não quer errar, pergunte a ela, né? Nós voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.